dada a exposição. Verso 29 diz assim: e logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com riso, clamor e trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos ou eleitos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando verdes todas as coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Vocês sabem que estamos fazendo um esforço dia para dar uma visão bíblica a respeito da segunda vinda de Cristo. Nós estamos aqui no livro de Mateus 24. Vimos que Mateus 24, o Senhor Jesus Cristo não apenas estava respondendo aos discípulos como seria a destruição do templo, mas também responde aos discípulos sobre a sua segunda vinda. Isso deixa claro que o que aqui, o capítulo 24 de Mateus, não é como alguns pensam, isso se aplica para os israelitas. Não, aquilo se aplica para a igreja. Nós vimos em Efésios que Cristo derrubou a barreira que separava os gentios e os judeus. Em ambos os povos, Cristo fez o quê? Fez um único povo. Por quê? A igreja é composta por todos os povos, todas as línguas e nações, nesse caso, tanto israelitas como todos os gentios, compõem o número daqueles que são salvos, que vão ser salvos, e que estes pertencem à igreja de Cristo, que foram esses eleitos na eternidade. Também vimos no passado que em Mateus 24, Cristo deixa ficar para nós duas categorias de sinais: certeza e sinais de o quê? Proximidade. Nós vimos que dois sinais principais de proximidade são esses: primeiro, a apostasia, e segundo, a manifestação do iníquo, do filho da perdição, daquele que vai se opor contra a igreja de Deus, daquele que vai abominar o templo de Deus. Enquanto o versículo 15 de Mateus 24, quando fala da abominação do templo, se referia para a israelita o templo em Israel, agora para a igreja se refere a alguém vir nos últimos dias, ou nos últimos tempos, vir exigir da igreja de Cristo que esta igreja adore a ele. Este será quem? O anticristo. Historicamente, o Mateus 24, sendo cumprido historicamente, mas tem aplicação para a igreja hoje. Para a igreja hoje. E qual é essa aplicação? É essa que estamos a ver ao longo das exposições. Muitas pessoas creem ou pensam que Deus vai nos arrebatar secretamente, vai nos levar secretamente. E chegará um dia em que certas pessoas vão desaparecer. Por quê? Porque estas estavam salvos. As que vão ficar no mundo são aquelas que não estavam salvos. Muito se pensa que haverá um arrependimento secreto. Mas quando nós vamos para as escrituras, ela nos ensina claramente que o arrebatamento não será segredo. Nós vimos que a grande tribulação é algo que vem se cumprindo historicamente. Só que com o tempo, isso vai ser mais intensificado. Com o tempo, vai ser mais elevado. Chegará um momento em que isso vai atingir o seu ponto máximo. O mais forte para nós é que quando Cristo fala assim para os discípulos, que aqueles dias, se não fosse abreviado, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos eleitos, dos escolhidos, foram aqueles dias abreviados. Mostrando aqueles eleitos, não se refere especificamente ou simplesmente a Israel, mas se refere ao quê? A igreja que passará na grande tribulação. Nós vemos Paulo a informar os irmãos de Salônica que o quê?
a segunda vinda de Cristo não será assim. Olha só mais forte lá em Tessalônica, em Tessalônica, estavam meio que tristes. Outros já estavam confusos de que já tinha vindo, levou alguma parte dos cristãos e os outros ficaram. Isso não será assim. Primeiro, para Cristo vir, tem que se manifestar a apostasia. Veja só, Mateus 24, 29, o que o Senhor nos diz. Veja, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Olha isso. Cristo aqui está dizendo assim, logo depois da aflição daqueles dias, ou seja, qual é a aflição aqui? Logo depois da grande tribulação, o que vai acontecer? O sol vai escurecer, a lua não dará sua claridade. Dá para perceber isso? Veja só, mostrando o quê? Que a segunda vinda de Cristo vai acontecer no mesmo tempo com o arrebatamento. E o mais forte é quando você vê o verso 31. Lê o verso 31 só. E ele enviará os seus anjos com o quê? Com rijo, clamor de trombeta, os quais farão o quê? Ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Cristo, quando vir, depois das aflições, o que ele vai fazer? Vai enviar os seus anjos. Para o que esses anjos? Ajuntar os seus escolhidos. Como que os anjos vão ajuntar as pessoas que não estão na tribulação? É possível. Não perceber isso, irmão? Os anjos vão ser enviados para juntar os eleitos de Cristo que estavam na tribulação. Mostrando assim que a igreja vai sofrer na grande tribulação. E por igreja passar na grande tribulação, Deus vai abreviar aquele dia. A lua não dar sua claridade, o sol se escurecer, mostra que tinham, antes de Cristo aparecer, tinham pessoas que eram mais influentes, pessoas com mais poder no mundo, pessoas que eram mais temidas. Percebe, né? Astros terríveis, que quando já Cristo quer aparecer, estes serão nada. O escurecimento aqui dos corpos celestes antecipa esse mesmo reconhecimento universal do senhorio de Cristo. Quer dizer, antes da vinda de Cristo também, antes da vinda de Cristo, haverá um esfriamento em relação à luz no mundo. Como Edward entendia isso. Edward dizia assim, que aqui se aplica também em relação à apostasia. Haverá uma apostasia em massa, onde será difícil encontrar luz no espírito prático, encontrar pessoas a andarem em santidade, pessoas a andarem em temor a Deus. Será difícil encontrar as pessoas. Bem? E o que vai acontecer? Quando o mundo parecer estar na escuridão, Cristo vai aparecer. Logo, quando pessoas ímpias são exaltadas e admiradas, logo aí há falta de santidade. Por quê? Se as pessoas apreciam o que é mau, o que é ímpio, logo a luz é o quê? É negada, é negligenciada. Quando as pessoas encontram outros a fazerem sexo, do casamento de aplaude para isso, isso mostra que não está nas trevas. Esses são exaltados, né? As pessoas ímpias. Então, essas pessoas ímpias, na vida de Cristo, esses serão o quê? Apagados. Quer dizer, a impiedade vai abaixo. Porque o quê? A santidade agora venceu. Você sabe que Cristo foi negado, tanto quando ele estava no mundo, carne e osso, assim como hoje ele é negado. Quer dizer, as pessoas que diziam que isso não existe, Cristo é uma fantasia, né, grega lá, ou hebraica, esses vão sofrer. Porque eles verão que afinal aquilo que os cristãos diziam é verdade. Afinal, a fé cristã não era uma coisa brincadeira, não. Era algo real. Não confie nas políticas do mundo. Fale de política, fale de ideias.
abraça o pecado que o mundo ama. Não dê ênfase àquilo que o mundo dá ênfase. Porque tudo isso, quando Cristo vir, escurecerá. Tudo isso. Ai daquele que chamam de treva a luz e luz de treva. Querido, o cristiano está preparado. Passará por momentos difíceis. Não é somente difícil dizer que pessoas ímpias vão te odiar. Até você pode ser odiado por pessoas que professam a fé cristã. Você sabe que é uma mistura terrível hoje. Até os que não são salvos estão entre nós. E saiba você que a igreja, o cristão, vai passar por necessidade, vai sofrer, estará em crise financeira, vai ter problemas a resolver. O cristão passar por momentos difíceis, momentos de dor, de angústia. O cristão passar por momentos de tristeza. Ficará abatido, sem força. Passará por tudo isso, cristão. Mas tem que saber o seguinte: logo em seguida, as aflições daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará sua claridade. Queridos, um dia eles vão parar, sabes? E dizer assim para o Senhor Jesus Cristo: olhar para o Senhor Jesus Cristo, para o que nós temos, olhar para o mundo passado e falar: não importa se eles não leem a Bíblia, eu vou ler a minha Bíblia. E não importa se eles não oram, eu vou orar. Sabe, aquilo é algo meio que é engraçado para alguns, mas não podemos fazer parte desse mundo pecaminoso. Viva para o reino que é eterno. Viva para Cristo. Não se apegue às coisas passageiras. Ainda que nós, por um momento, vamos usar essas coisas, mas nosso foco não são as riquezas passageiras. Nosso foco não é o bem-estar apenas aqui. O nosso foco é a glória eterna. Viva olhando para o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e nos salvou. Viva para Ele somente. Amém, querido? Não deixemos as coisas passageiras, terrenas, nos levar a ser um cego para aquilo que é eterno. Parece que foi Jonathan Edwards. Esses eram homens que se dedicavam a Cristo. Esses eram homens que de fato viam Cristo de cara. Ah não, sim, são homens, são mulheres. Mulheres? Nem falaremos delas. Tem várias na Bíblia. Tem várias na história. Mulheres que se ocuparam para a glória de Cristo. Mulheres que tomaram sua vida somente para servir ao Senhor. Mulheres que se preparam com o reino de Cristo. Mas hoje não. Hoje temos só apenas formalismo. Eu sou reformado, eu professo a fé reformada, assim, 5 pontos, 5 solas, isso basta. Não! O que tem que ser no reino de Deus? Você sabia que é passageiro? Tem pessoas que acham que ficaram para sempre nesse mundo. Queridos, o mundo passageiro é fato. Nós temos que viver para a glória eterna. Nós existimos para glorificar a Ele. Se não fizermos isso, estamos perdidos. Você não vê Paulo, não vê João, não vê os apóstolos a pregar outra coisa. A mensagem dele é esta: que Deus entregou seu filho para quê? Para se reconciliar com o homem pecador. Deus puniu seu filho na cruz. Deus puniu o pecado do homem em Cristo. Para quê? Para que o homem perdido, que estava longe da glória de Deus, este seja aproximado da sua glória, este compartilhe de novo aquela glória que ele perdeu no Éden. Isso, quando ele vir, o que vai acontecer? Todas as tribos da terra farão o quê? Se lamentarão. Aqui a lamentação das tribos indica que o reconhecimento de Cristo será universal. Quer dizer, todos os homens que o negaram vão se lamentar. As essas duas direções. Os ímpios vão se lamentar. Aqueles que negaram a Cristo vão se lamentar. Aqueles que não foram fingidos vão se lamentar. Mas que salvo, os eleitos vão se lamentar. Amém, querido? Veja, continuando. As tribos vão se lamentar e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Todos os homens verão o eterno Rei vindo dos céus com grande poder. Isso mostra que em Cristo virá com todo o exército celestial. Amém? Quer dizer,
todos os céus virá no juízo final. E o mundo irá contemplar a majestade. Porque se verão que assunto Deus é realidade. Então, verá que a nossa parte não consegue ver algo espiritual acontecer no céu. Será aberta para ver. Sabia que Daniel conseguia ver coisas que outros não conseguiam ver? Esse dia todos viraram aquilo que nós não conseguíamos ver. Disseram, uau, não, Deus é real. Não precisaremos contar aqui, olha só, aquele é Cristo. O Messias, que são os homens. E João, é por isso que fala aqueles que os transpassaram vão se lamentar.